Está começando Mundo Gospel. Mundo Gospel. Sejam bem-vindos. Bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Mundo Gospel, com o apoio cultural de Avenida Brasil Veículos. Abraço, meu querido de Carlos. Você que visitar a concessionária Avenida Brasil Veículos, fale que você ouviu aqui no programa Mundo Gospel, hein? Vou ficar muito feliz. Então, olha que bênção essa transmissão. Ela vai pro mundo todo. Que maravilha. E, minha gente, quem está conferindo aí a transmissão do Facebook, já percebeu que eu estou com um convidado muito especial aqui no estúdio da Mega. Meu convidado especial nessa manhã é o Rafael Ribeiro. E hoje eu convidei ele aqui, o Rafael. Ele é um menino novo ainda, ele vai se apresentar, vocês vão conhecer essa pessoa que eu já conheço faz anos, meu querido amigo. E ele é atual coordenador do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Papa defende leis de união civil para casais do mesmo sexo. As pessoas homossexuais têm direito de estar em uma família. Elas são filhos de Deus e têm direito a uma família. As afirmações, de forma clara e explícita, estão em um documentário que entrou em cartaz nesta quarta-feira 21 na Itália, informou o The Washington Post. Nele, o Papa pediu a criação de leis de união civil para casais do mesmo sexo. Comentário que rompe com o ensino oficial da Igreja Católica e marca seu mais claro apoio à questão LGBT até o momento. O diretor interino da sala de imprensa da Santa Fé negou o que alguns meios de comunicação anunciaram sobre um suposto importante discurso do Papa Francisco sobre homossexualidade. Cidade do Vaticano. Respondendo à pergunta de jornalistas, o diretor interino da sala de imprensa da Santa Fé, Alessandro Gissotti, afirmou que, com referência ao que alguns órgãos da imprensa escreveram, posso desmentir de forma perentória. Vanessa, o que é perentória? Eu fui pesquisar, minha gente. É de forma terminante, de forma definitiva, de forma decisiva. Então ele diz, posso desmentir de forma determinante, decisiva, que o Santo Padre pronunciará nesses dias um discurso histórico sobre o tema de homossexualidade. Muita gente ficou confusa se o Papa Francisco estava alterando a doutrina da Igreja Católica. Então eu trouxe aqui meu querido amigo Rafael Ribeiro. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, Vanessa. Eu tô bem, você? Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Mega FM. É uma alegria estar nessa manhã de sábado aqui com vocês. Gente, o Rafael é um querido, vocês vão ver no decorrer desse bate-papo. O Rafael, eu quero começar perguntando, como que foi o seu chamado para participar. Você começou no grupo de jovens, você começou ainda dentro da sua casa quando você era novo. Como que você chegou a ser coordenador diocesano agora, atual coordenador diocesano do Ministério de Oração por Cura e Libertação da Diocese de Jacarezinho, do Movimento da Renovação Carismática Católica? Então, eu, desde criança, desde pequeno, os meus pais foram católicos e participavam, só que teve um momento da vida da minha família, que a minha mãe passou por um tempo muito difícil e ela foi para uma igreja evangélica. Então, como eu era criança, eu ia com ela também na igreja. E depois, aos 11 anos, tinha uma pessoa que trabalhava na minha casa e ela era muito católica, assim, ela cuidava do meu irmão, que é menor que eu, mais novo. E ela assistia Canção Nova, TV Aparecida sempre, cuidando dele. E eu me incomodava, porque eu era um adolescente, estava entrando ali na adolescência. E daí falava, pelo amor, essa pessoa só fica rezando, E só que certo dia teve na minha cidade, porque que eu morei muito tempo, e hoje em dia estou lá ainda, em Siqueira. Eu vim um tempo para cá, para Santo Antônio, mas agora estou em Siqueira novamente. E a festa do Senhor Bom Jesus, da Cana Verde, tem a novena, E ela ia todos os dias nessa novena e me deu uma vontade, um desejo de ir também junto com ela nessa novena. Então eu fui falar primeiro com meu pai, porque eu tinha medo, porque a nossa família frequentava mais a igreja evangélica, Daí ele falou assim, não, vou conversar com sua mãe e você vai. Daí eu fui.
E chegou lá, não entendia nada de missa, né? Tipo, eu não sabia o que era uma missa, então o povo sentava, eu sentava. O povo levantava, né? E num dado momento, quando o povo, as pessoas ali daquela igreja se ajoelharam, eu também me ajoelhei e fiquei olhando para o altar. Então, quando o padre, foi ali o momento da transubstanciação, e ele levantou, né, a hóstia, que era Jesus, né, ali na consagração, eu vi que era Jesus. Eu não tive uma visão espiritual, nenhuma experiência mística, mas dentro do meu coração foi uma certeza. Então eu digo assim que ali, por mais que eu ia na igreja, tudo ali foi o meu encontro pessoal com Jesus. Jesus se tornou real para mim, né? Vivo, né? Ressuscitado. E depois disso, no mês seguinte, eu encontrei um grupo de oração, era o grupo de oração Rainha da Paz, né? Lá em Isqueira. E daí comecei a participar todas as terças-feiras, depois vim embora para cá, né, para Santo Antônio, e continuei participando aqui. Daí era o grupo de jovens Aurora Divina, e dentro do grupo a gente foi se abrindo, né, para a graça, primeiro o ministério de intercessão, né, depois a pregação, depois a coordenação no próprio grupo, e depois a Vanessa também, que era serva desse grupo, né, de oração, foi convidada, né, pela coordenação diocesana geral da Renovação para coordenar o ministério na diocese. E me convidou, né, para compor o seu núcleo. Ali a gente trabalhou durante 2 anos, né, formando servos, e eu acompanhando. E depois disso, daí ela entendeu, né, rezou, entendeu que era um tempo que Deus chamava ela para outra coisa, e daí me convidaram, né, para também assumir, e já vai fazer agora em dezembro 4 anos, né, desse chamado, desse ministério, né, dentro da Renovação também, que é um movimento que tem trazido muitas pessoas, né, para Deus, para o encontro com Deus, para o encontro com o Espírito Santo, né, com essa vida nova. Que benção, né, minha gente? Então eu conheço o Rafael, para quem sabe, né, teve um momento também na história que eu fui chamada para ser coordenadora diocesana do Ministério de Oração por Cura. O senhor chama, mas muitas vezes a gente ainda não está pronta, né? O senhor vai nos capacitando no caminho, e o senhor colocou, né, para me auxiliar, o Rafael Ribeiro, a Neinha, não sei se a Neia está nos ouvindo. E a Neinha também, ela fazia parte do meu núcleo, e foi essencial, assim, foi muito importante os dois estarem junto comigo. E é o que Rafael falou, a gente vai fechando ciclos na nossa vida, né? A partir do momento que a gente cumpre ali aquela missão dentro daquela coordenação, a gente vai o Senhor chamando para outras missões. E o Rafael agora assumiu, né? O Rafael, ele tem feito pregações, eu tenho acompanhado aí no Facebook também. Um abraço para a Aninha, que tem encantado, né? Junto com ele, a Ana Otida. E Rafael, trouxe você aqui porque, para quem não sabe também, o Rafael, ele é formado em Direito, advogado, né, Rafa? Isso. Quando foi você se formou? O Rafael é uma pessoa que lê muito, minha gente. Ele sempre está com um livrinho acompanhado. Eu me formei em janeiro de 2017, né? Então já faz algum tempo, né, gente? Eu nem tava tentando buscar aqui na memória, né? Uhum. Que já faz algum tempo. E o Rafael, né, ele é advogado, já está atuando aí na área, né? Ele lê muito, eu conheço de perto, e eu achei, assim, muito interessante trazer o Rafa aqui, porque além dele estar envolvido nesse movimento da igreja, ele também ter esse conhecimento para que a gente conversasse sobre essa notícia do Papa. Rafael, qual que é a sua opinião sobre tudo que rolou nessa semana nos sites, né? Falando que o Papa defende essa lei de união civil para casais do mesmo sexo. Houve aí um rebuliço falando, distorcendo as notícias. Houve essa notícia depois do Vaticano desmentindo que ele ia dar um discurso aí sobre esse tema, aumentando algo que não, né, tinha necessidade. Algumas pessoas ficaram chateadas até, né, com o Papa, com essa nova postura dele, pensando assim que vai ser alterada essa doutrina. Então eu quero saber qual é a sua opinião, né, como coordenador, como advogado. Eu achei muito interessante porque eu fui vendo, né, hoje em dia com as redes sociais, né, tanto o Instagram e tantas outras, né, o Facebook, eu fui vendo as manchetes e não me aprofundei, né, no assunto por causa do trabalho e tudo mais.
Então, aí as pessoas começaram a me mandar, né, no WhatsApp, o que você acha, né, sobre isso e tal. Eu só respondi, olha, não tive tempo de ver, à noite com certeza eu vou dar uma olhada, né. E daí depois escutei realmente o que o Papa disse, e eu entendi assim, que o Papa não reconheceu como legítima a união entre pessoas do mesmo sexo, né. A única coisa que ele fez foi defender que essas pessoas, que são pessoas assim, dotadas de dignidade, né, elas têm o direito, a sociedade, de ser amparados, né, por essa lei civil. Então a gente sabe que as pessoas que têm atração pelo mesmo sexo são bem-vindas, né, são acolhidas. O que a igreja orienta é a questão somente da prática, né, homossexual, mas essas pessoas são acolhidas. E eu fiz até um parâmetro, né, com o divórcio, né, porque a igreja também tem uma limitação, né, na questão do divórcio, né. Tem uma limitação na questão do divórcio. A lei também civil ampara e a igreja também ampara essas pessoas. Então a mesma coisa aconteceu nesse caso. E a gente precisava fazer um parêntese também, né, com a questão da nossa rapidez, né, em julgar as coisas, né. Como disse assim, eu fui vendo as notícias, as manchetes, e falei, nossa, mas será? Já até falei assim, o Papa tá, né? Já fui julgando até o Papa, né? A gente tem muitas vezes a mania de ver apenas a chamada ali da notícia, né? O título, e já tirar as nossas próprias conclusões e já compartilhar e já entender ou passar para frente da maneira que a gente acha que sem verificar muitas vezes as fontes ou se é fake news ou não, né? Exatamente. E para nós aqui que estamos num ambiente tipo cristão, né, aqui ouvindo e falando sobre Jesus, eu queria assim relembrar somente um versículo, né. Tem vários que eu poderia nesse momento citar, mas na carta de São Tiago, capítulo 1, versículo 19, ele diz: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, assim, essa superficialidade das pessoas, né? Muitas vezes as pessoas, isso acontece muito, a gente julga o livro pela capa. Verdade. Né? Então, uma notícia dessa você pega, você lê só a manchete e fala, nossa, meu Deus, e até compartilha aquilo para outras pessoas. Mas eu não li, eu não sei, alguém te pergunta, você fala, não sei, não entendi nada do que falaram aí, não vou procurar saber, e vou passando isso para frente. Né? Como se isso fosse uma verdade. Aí são as más interpretações. Então, primeiro, a palavra de Deus nos ensina isso em todas as áreas da nossa vida. Quantas discussões, quantas brigas, né, a gente poderia evitar se a gente fosse pronto para ouvir e deixar primeiro aquilo cair no coração, né, e fazer um exame, né, fazer uma reflexão. E reflexão você não faz em 5 minutos. Às vezes é um dia, lendo várias fontes, né? Lendo várias outras fontes que dizem da mesma notícia, mas de uma forma diferente, para você podendo fazer sua reflexão. Ler também o que a igreja diz sobre isso. Então, isso é um princípio de sabedoria, né? Ser pronto para ouvir. Tardio para falar e tardio para irar-se. Olha só, meus queridos ouvintes do programa Mundo Gospel. Então você que aí é muito, né? Muitas vezes não consegue conter até, né? Porque às vezes a gente até vê as coisas tão rapidamente, a gente está vivendo assim, a gente tem muito acesso, né, Rafa? A gente está vivendo numa época que o acesso da informação, né? Tanto no celular e, né, no celular a gente tem acesso a tudo, né? Exatamente. Então, minha gente, o que você colocaria aqui para nós, né, como conselho, Rafa, sobre essas situações e sobre também esse movimento que se levantou, né, querendo colocar de uma forma, né, que o Papa mudou a postura? O que você aconselharia a essas pessoas aí que ficaram confusas? Eu aconselharia que buscasse primeiro, tem um vídeo, né? Um vídeo que é realmente a fala do Papa, né?
onde ele diz, e realmente ele diz isso também, eu esqueci de acrescentar, que eu gostaria que ele quis dizer no sentido também de que essas pessoas precisam ter um amparo, né, pela lei civil, na situação de possível separação, né, como você vai constituir, né, tipo ali uma união, e depois sair dessa união sem ter nenhum direito, né, diante daquilo. Então, ele também ressaltou isso, né, então eu aconselharia que a pessoa ouvisse, né, realmente procurasse a fala do Papa e refletisse, né, sobre isso, e em todas as áreas da vida, de tudo, começasse a refletir e se aprofundar, né, nas coisas, não fosse levado assim tanto pelo sabor das ondas, né, não fosse levado pela ansiedade de já querer resposta, de já querer falar, de já querer se posicionar. E também uma coisa importante, que é muito sério, que agora a gente diz a respeito do Papa Francisco, que tem um movimento na igreja que eles têm tentado e têm falado que são pessoas assim radicais demais. Eu não sei o nome agora, que eu tenho um nome específico, né, mas eu não consigo me recordar. Mas eles não consideram o Papa Francisco como Papa, eles consideram o Papa Bento ainda. Eles dizem, entende? Uhum. Então não é tanto, por exemplo, é um movimento de direita, se a gente puder chamar, né? Não é um movimento de esquerda, mas eles tentam de toda maneira denegrir a imagem do Papa para realmente confirmar que ele não é o sucessor de Pedro atualmente, que é o Papa emérito Bento XVI. Então não estão sobre a autoridade do Papa. Isso aí fere até um dogma de fé, né? O que é o dogma de fé? É uma verdade da igreja, que quem é católico, né? Tem muitas pessoas talvez que são evangélicas, não seguem isso, né? Isso. Mas os católicos, sim, eles estão debaixo da proteção, né, da bênção do Santo Padre, o Papa. E que hoje, para esse tempo, é o Papa Francisco, sim. Então, esse movimento também tem tentado. Então, um conselho, né, que eu poderia dar era isso, aprofundar e rezar muito o Papa e pelos sacerdotes, né? Eles precisam muito da nossa oração, né, porque não é fácil, né, muitos são julgados. A gente viu recentemente aí um Papa que foi absolvido, mas, né, teve que se afastar. Também isso é uma questão de notícia que todo mundo viu e foi falando. Por exemplo, na justiça a gente tem entendimento que uma investigação não quer dizer nada. Tá investigando ainda, Qualquer pessoa pode ser investigada, você pode ser investigada, eu posso ser investigado. Não quer dizer que já foi condenado, que foi comprovado aquilo. Isso, exatamente. Lógico que daí a gente não entra aqui no mérito moral, né? Porque tem coisas também, tipo, de riqueza e tal, que precisa ser visto. Só que não é essa competência. A gente tem tanta coisa, servir a nossa família, servir a igreja local, né? Uhum. Em vez de ficar compartilhando notícias ruins e julgando, né? E é um dos 10 mandamentos, né? Não julgar. E muitos esquecem, riscam, né? Esse mandamento e tocam a sua vida de forma, né? Até desatenta, né, Rafa? Exato. Por ver isso é muito triste, né? Hoje em dia, assim, eu tenho feito até, né, na minha experiência de todo dia, né? Porque, assim, uma pessoa que ela quer ser melhor, né, com Deus, né? Uhum. Ela tem que todo dia dedicar, assim, um tempinho com Deus, né? Aí, meus ouvintes do programa Mundo Gospel, você que quer aí melhorar sua vida espiritual, vai a dica aí do Rafael. Você tem que ter um tempinho, né? 15 minutos, 20 minutos de oração, né? De um livro bom, né, sobre espiritualidade cristã, né, e daí eu tenho esses tempos, o senhor tem, assim, me tocado muito a questão da ira e do julgamento, né, realmente, porque são pecados que a gente esquece, a gente dá valor a alguns certos pecados, né, tipo, não sei, até na confissão, né, a gente que tem essa prática, eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a esposa, né, então, tipo, eu não tenho pecado, mas não, tem tantos outros que é questão de caráter, né, a mentira, o julgamento, né, a falsidade, a ira, né, esse que fala aqui, ó, seja tardio, mais ainda para se irar, né. Então, assim, deixar Deus transformar nossa mentalidade, né? Um outro versículo, né? Romanos 12:1, né? Não vos conformeis, transformai-vos, né? Pela renovação da mente. Então, hoje esse acesso à informação faz com que a nossa mente fique embotada,
né? Não tem nem mais espaço. Ah, Deus não fala comigo, eu queria ouvir a voz de Deus, mas você passa o tempo inteiro no Facebook só vendo coisas e compartilhando, e não dá tempo para refletir, né? Então esses são princípios de sabedoria que nos ajudam a viver melhor. Que belo, viu, gente? O Rafa, você não falou sua idade para nós. Eu tenho 24 anos. Rafael, né, um menino que começou muito novo, né? No grupo anos. de jovens. Ele tinha essa vontade de estar na igreja, de estar ali rezando o terço. E eu que conheço o Rafael há muito tempo. E esses tempos atrás, Rafael até estava refletindo mesmo que a boca fala do que o coração está cheio. Então nós temos que cuidar, né, do que nós estamos, né, enchendo o nosso coração, né, do que nós estamos, das notícias que nós estamos nos alimentando diariamente, porque isso reflete no que nós vamos compartilhar, no que nós vamos falar. A mim eu ficava mais, né, mas eu sei que vocês gostam de ouvir essas músicas que curam o nosso coração, essas músicas abençoadas. Rafael, eu quero agradecer a sua presença aqui no Mundo Gospel, né? Quero dizer que é um prazer, que o programa está aberto, né? As portas estão abertas para quando você quiser retornar, até trazer uma pregação, orar pelas pessoas. Então, Rafa, se você quiser sentir no seu coração aí, deixe uma oração aí para os nossos ouvintes. Eu que agradeço, né, primeiramente, também estou à disposição, né? E eu gostaria que a gente rezasse então um pouquinho. Eu sempre digo assim a respeito da cura do coração, né? Que é mais importante às vezes o nosso coração tá curado do que o físico, né? Também o Senhor quer curar o nosso físico, das enfermidades físicas, das enfermidades, né, dos problemas familiares. Mas quando a gente tem um coração livre, né, um coração alegre, um coração cheio de Deus, a gente passa pelas dificuldades. Então, Senhor, nós apresentamos o nosso coração a Ti nesse momento, apresentamos cada pessoa que está nos ouvindo nesse momento, a necessidade de cada um. Tu conheces cada um intimamente. O Senhor nos diz e nos orienta, enche o nosso coração de esperança, dizendo que o nosso nome está gravado na palma de Tuas mãos. Então aqueles, Senhor, que precisam hoje desse Teu toque amoroso, que misericordioso, possam receber nesse momento a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia, que eles possam mesmo se sentirem amados por Ti, queridos por Ti, diante de todas as dificuldades, diante de todos os sofrimentos, diante das lutas pessoais de cada dia, né? Cada dia nós temos, Senhor, que vencer algum problema, alguma dificuldade, mas enche o nosso coração nesta manhã dessa esperança de que o Senhor está conosco e nunca nos abandona. Te louvamos e te agradecemos pelo Teu grande amor, que nos cura, que nos toca e que nos restaura. Amém. Amém. Deus abençoe todos vocês, meus queridos ouvintes do programa Mundo Gospel. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que tenho pra você. Mas sondei seu coração